Em 1498, depois de contornar a África, Vasco da Gama chegou a Calicut, concretizando o sonho português de abrir um caminho marítimo para as Índias. Para consolidar a conquista, os portugueses organizaram uma nova expedição para as Índias. Sob o comando de Pedro Álvares Cabral, a expedição partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Reunia 13 navios e cerca de 1.500 homens, entre soldados, tripulantes e religiosos. Ao chegar à costa africana, entretanto, a esquadra fez um longo desvio em direção ao ocidente e em 22 de abril aportou em um estranho lugar. Absolutamente encantados com o que viram, os portugueses chamaram aquelas terras de Ilha de Vera Cruz, nome mudado no ano seguinte para a Terra de Santa Cruz e a partir de 1503 para a Terra do Brasil. Por muitos anos, porém, elas seriam chamadas de Terra dos Papagaios, em alusão às barulhentas e coloridas aves de suas matas. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No dia 23, Cabral e seus homens fizeram os primeiros contatos com os nativos, que foram muito cordiais, segundo o que nos contou de forma brilhante o escrivão Pero Vaz de Caminha. Em 2 de maio, depois de tomar posse da região em nome do rei de Portugal e fazer celebrar uma missa, os navegadores retomaram o caminho das Índias, que era o mais importante objetivo de sua viagem. Apesar de perder 6 navios no caminho, a expedição foi um sucesso comercial, pois só a pimenta trazida do Oriente rendeu 2 vezes o custo da viagem. O primeiro tema que eu tratarei aqui diz respeito à exploração do pau-brasil. A ocupação e a exploração das terras americanas pelos portugueses foram organizadas de acordo com as práticas econômicas dominantes na Europa, conhecidas mais tarde como mercantilismo. Um dos princípios orientadores dessas práticas era a importância primordial atribuído ao comércio entre todas as atividades econômicas. Esse princípio contrastava com o pensamento dominante na Idade Média, para o qual o mais importante era a exploração da terra. Essa orientação ditou as opções portuguesas. Sem prática comercial, os povos nativos daquela região da América tinham pouco a oferecer diante dos atrativos do Oriente. Entre explorar o comércio certo e garantido com o Oriente e lançar-se à aventura incerta, cara e sem garantias em terras desconhecidas, o governo lusitano deu preferência à primeira alternativa, que era o comércio com o Oriente. Isso explica o pouco interesse português pela América nas 3 primeiras décadas após a viagem de Cabral. Além do mais, a população lusitana, que era de cerca de 1 milhão de habitantes, era insuficiente para ocupar as novas terras e ainda fornecer homens para garantir a defesa das feitorias que os portugueses começavam a estabelecer na África e na Ásia. Desse modo, nos primeiros tempos, a coroa portuguesa se limitou a enviar à América expedições para investigar o litoral, coletar especiarias e combater traficantes de outros países. O produto de maior valor comercial nas terras americanas era o pau-brasil, madeira da qual se extraía uma tinta vermelha muito utilizada para tingir tecidos. Esse valor, entretanto, era inferior ao das mercadorias orientais. Mesmo assim, o governo português estabeleceu um monopólio sobre sua exploração, como fazia com qualquer atividade ultramarina. Só poderia dedicar-se a ela quem tivesse uma concessão da coroa, que cobrava por isso. Até 1504, o concessionário exclusivo para a exploração do pau-brasil foi Fernão de Noronha. Depois, a concessão passou para vários traficantes. Os portugueses não foram os únicos a explorar o pau-brasil. Os espanhóis fizeram algumas viagens exploratórias, mas afastaram-se em respeito ao Tratado de Tordesilhas. Os franceses, sem compromisso com o tratado e não podendo comerciar diretamente com o Oriente, passaram a contrabandeá-lo. Para extrair o pau-brasil, os traficantes contavam com a ajuda dos índios, que cortavam a madeira e levavam até os navios, em troca de peças de tecido, roupas, contas coloridas, canivetes, facas de metal, etc. Essa atividade não deu origem a estabelecimentos ou povoados. Franceses e portugueses limitavam-se a construir feitorias em trechos do litoral onde a madeira era mais abundante. Tratava-se de
de construções que serviam ao mesmo tempo de depósitos e de fortalezas contra os concorrentes. As feitorias eram habitadas por pequeno número de pessoas que, para sobreviver, dependiam em grande parte dos indígenas. A concorrência entre portugueses e franceses provocou conflitos armados. Em 1526, Dom João III, rei de Portugal, percebendo que suas reclamações à França não produziam resultado, enviou para a América algumas expedições punitivas, uma das quais comandada por Cristóvão Jacques. Jacques afundou navios franceses, prendeu e matou seus tripulantes, mas os franceses continuaram agindo. As terras americanas forneceram pau-brasil até o início do século XIX, mas o negócio diminuiu de importância à medida que as matas do litoral se esgotavam e outras atividades econômicas tornavam-se mais rentáveis, como por exemplo a lavoura de cana-de-açúcar. Para os índios era inexplicável que o homem branco viesse de tão longe para buscar pau-brasil. O francês Jean Delery, que aqui esteve no século XVI, deixou registrado o diálogo com um tupinambá de idade avançada que lhe perguntou se os europeus não tinham árvores em sua terra. Ao saber que o pau-brasil servia para tingir tecidos e que um só homem comprava todo o carregamento de um navio, indagou, abre aspas, mas esse homem rico de que me falas não morre? O francês lhe respondeu que o homem rico também morria e deixava tudo para os filhos. O índio se espantou. De seu ponto de vista, era loucura enfrentar o oceano, amontoar riquezas e deixar para outros. As diferenças entre indígenas e europeus estavam em todos os aspectos, seja na maneira de se vestir, de encarar o trabalho ou na maneira de pensar e de ver o mundo. Os índios não entendiam como que os objetos usados pelos europeus não haviam sido feitos pelos próprios europeus. Entre os indígenas, o que um indivíduo sabia fazer, todos os outros também sabiam, e geralmente cada um fazia o que usava. No próximo vídeo eu falarei sobre como que era feito um parto entre os indígenas e aí vocês verão mais um exemplo dessas diferenças culturais entre os europeus e os indígenas. Falarei um pouco agora sobre Pindorama, quem eram os habitantes daquela parte da América chamada por eles de Pindorama, Terra das Palmeiras, quando os portugueses nela desembarcaram pela primeira vez. Eles formavam uma população heterogênea estimada em 3 a 5 milhões de pessoas e estavam divididos em inúmeros povos, entre eles os tupinambás, os potiguaras, os cariris, os botocudos, etc. Falavam línguas diferentes e tinham costumes também muito diversos entre si. As primeiras notícias sobre os povos que habitavam Pindorama foram contadas em relatos de viajantes, náufragos e missionários que viveram em aldeias litorâneas entre grupos tupi. Tais relatos atribuíam a todos os indígenas certos traços culturais dos grupos em contato com os portugueses. Por isso, durante muito tempo, os índios foram considerados todos iguais. Hoje sabemos que não formavam um grupo homogêneo. Apesar disso, podemos destacar características comuns entre os principais grupos com os quais os colonizadores mantiveram contatos mais próximos e mais prolongados. Sua organização social, por exemplo, era muito diferente da dos europeus. Não tinham um estado organizado nem um único chefe. Cada povo era formado por diversas tribos que falavam a mesma língua, mantinham os mesmos costumes e estavam ligados por fortes laços culturais. As aldeias em que viviam, as habitações eram geralmente organizadas em forma de círculo ou ferradura. Algumas tribos contavam com uma única habitação coletiva. Os povos indígenas praticavam a coleta de frutas e raízes, a caça, a pesca e, em alguns casos, a agricultura. De modo geral, deslocavam-se quando os recursos naturais da região estavam próximos de se esgotar. Os grupos que praticavam a agricultura costumavam viver em aldeamentos maiores, mais sedentários, dedicavam-se também a atividades como a cerâmica. Os não agricultores, por sua vez, subdividiam-se em grupos pequenos para facilitar a aquisição de alimentos. Deslocando-se com maior frequência, quase não produziam cerâmica, já que os recipientes eram incômodos para o transporte. A coivara era a forma característica de preparação do terreno para o plantio. Geralmente a roça pertencia a toda a tribo, mas os instrumentos de trabalho costumavam ser de posse individual. A divisão de trabalho estava baseada no sexo e na idade. Simplificadamente, podemos afirmar que eram tarefas femininas cuidar da roça, do plantio à colheita, coletar frutas e raízes, fabricar farinha, criar e tecer, fazer serviços domésticos e cuidar das crianças. Os homens se responsabilizavam por derrubar a mata e preparar a terra, caçar e pescar, fabricar canoas e armas, construir casas, proteger a tribo e guerrear. Os casamentos se davam, em geral, entre membros da mesma tribo e em algumas sociedades era permitida a poligamia. Falarei um pouco agora sobre os índios e a natureza.
Os povos indígenas tinham um ótimo domínio e conhecimento da natureza. Diversos grupos classificavam as estrelas em constelações. Os Tupinambá conheciam a correspondência entre as marés e as fases da lua. Inúmeras plantas eram utilizadas para remédio e mesmo como veneno, que aplicado à água dos rios intoxicava os peixes, facilitando sua captura. Alguns desses venenos também eram utilizados na caça. O curare é o mais conhecido deles, colocado na ponta da flecha, paralisa e mata por asfixia o animal ferido. Os objetos fabricados destinavam-se, em geral, ao uso no dia a dia, tais como os potes, as urnas, etc. Ou em ritos e festas, tipo as pinturas, os enfeites plumários, etc. Os adornos de plumas eram usados em ocasiões especiais, já que sua confecção era trabalhosa. Artisticamente combinadas em belas variações de cores, as plumas serviam para fazer colares, brincos, braceletes, diademas, toucas, mantas, etc. Com variações de tribo para tribo, fabricavam-se esteiras, redes e cestos de todo tipo. Nas pinturas corporais eram utilizados principalmente o vermelho de urucum, o azul escuro de genipapo, o preto do pó de carvão e o branco de calcário. Muitas vezes, as pinturas estavam relacionadas com o papel social do indivíduo ou com o ritual a ser realizado. Os motivos, geralmente geométricos, eram utilizados também em peças de cerâmica e de cestaria. Os conhecimentos indígenas foram fundamentais para a sobrevivência dos europeus na América, principalmente nas primeiras décadas de colonização, e acabaram incorporados à cultura que se formou na colônia portuguesa. Falarei um pouco agora sobre a situação em que se encontram esses povos 5 séculos depois. A maioria dos povos indígenas encontra-se hoje em reservas, muitas delas impostas sem levar em conta os interesses ou os territórios de origem desses povos. Mas os piores problemas são enfrentados por aqueles que não têm suas terras demarcadas e estão mais expostos à ação de invasores como madeireiros e garimpeiros. Mesmo os territórios demarcados correm perigo. A situação atual de nossos indígenas é resultado de 5 séculos de matanças, doenças, destruição e escravização. Em 1500, seu número oscilava entre 3 e 5 milhões. Em 1991, eles eram apenas 294 mil. Esses números, entretanto, podem não revelar toda a verdade. A discriminação e o preconceito contra os indígenas sempre foram muito grandes no Brasil, até que em 1988, a Constituição estabeleceu claramente direitos invioláveis para os indígenas, o que melhorou em parte a situação desses povos. A partir de 1988, uma quantidade crescente de comunidades passou a reivindicar sua identidade indígena. Alguns estudiosos denominam esse estado de espírito de orgulho índio. Do ponto de vista estatístico, isso só se revelou com a mudança no critério de classificação étnica das pessoas no censo de 2000, que passou a aceitar a declaração de filiação étnica da própria pessoa. Com o orgulho índio em ascensão, muita gente começou a assumir suas raízes indígenas, mas atualmente temos o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, com dados de 2020, que é publicado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário e que trouxe o retrato de um ano trágico para os povos originários no país. A grave crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, ao contrário do que se poderia esperar, não impediu que grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros invasores intensificassem ainda mais suas investidas sobre as terras indígenas. As invasões e os casos de exploração de recursos naturais e de danos ao patrimônio registrados em 2020 repetem o padrão identificado no ano anterior. Os invasores, em geral, são madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais, assim como fazendeiros e grileiros, que invadem as terras indígenas para se apropriar ilegalmente da madeira, devastar rios inteiros em busca de ouro e outros minérios, além de desmatar e queimar largas áreas para a abertura de pastagens. Em muitos casos, os invasores dividem a terra em lotes que são comercializados ilegalmente, inclusive em terras indígenas habitadas por povos isolados. Esses grupos e indivíduos atuam com a certeza da conivência muitas vezes explícita do governo federal, cuja atuação na área ambiental foi sintetizada pela célebre frase do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse que era preciso aproveitar a pandemia para, entre aspas, passar a boiada da desregulamentação, como se não bastasse todo esse cenário atual dos povos indígenas, que é extremamente preocupante. Em muitas aldeias, a pandemia levou a vida de anciãos e anciãs que eram verdadeiros guardiões da cultura, da história e dos saberes de seus povos, representando uma perda cultural inestimável, não só para os povos indígenas diretamente afetados,
mas para toda a humanidade. No próximo vídeo eu falarei brevemente sobre como que era feito um parto entre os indígenas e na sequência farei um vídeo sobre a colonização portuguesa. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre um parto entre os indígenas. Um grande abraço e tchau, tchau.